Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou falar aqui sobre um assunto que hoje está acontecendo em todas as denominações que existem nesse país, não importa quais elas sejam, não importa o nome que elas tenham. Isso está acontecendo mesmo, de fato e de verdade. E isso se chama as heresias destruidoras. E disso as denominações estão cheias. Por exemplo, o próprio templo construído por mãos humanas, já em si mesmo, já é uma heresia destruidora. Porque isso é contra aquilo que o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana. Leia lá o texto no Evangelho segundo João, a partir do capítulo 4. Você vai ver o que o Senhor Jesus falou sobre isso. E também o dízimo, que também é outra heresia destruidora que existe nas denominações. O dízimo é contrário à nova aliança instituída pelo sangue do Senhor Jesus em superiores promessas. Então, ainda existem outras que, infelizmente, são feitas, digamos assim, pelos pastores, bispos e apóstolos. Esses que usam terno e gravata, que sobem naquele púlpito para pregar, para ensinar. E é nesse lugar que eles colocam essas heresias destruidoras para as pessoas, para aquela membresia que eles fazem ali. E diante disso, o que é essa membresia que, na maioria dos casos, é constituída de pessoas incautas, ingênuas, inocentes, tem que fazer? O que essas pessoas têm que fazer em relação a isso? Elas não podem ser cúmplices disso, não podem ser coniventes, não podem aceitar, não podem consentir com isso em tempo algum. Isso é errado. Heresias destruidoras são erradas, não importa quais elas sejam, não importa por quem elas vêm, é errado. Por isso, eu, em 2015, já saí das denominações e não quero mais voltar. Não quero mais voltar porque não posso participar disso, dessa sujeira, dessa coisa que só serve para destruir a igreja de dentro para fora. Porque elas não vêm de fora para dentro, elas surgem de dentro para fora. É assim que acontece. E muitas pessoas são vítimas dessas heresias destruidoras e estão sendo destruídas. Porque esse é o objetivo dessas heresias, destruir a igreja. Destruir aqueles que foram comprados por bom preço. Destruir mesmo. Acabar. É assim que está acontecendo. É só você ver. É só você consegue perceber isso, você consegue notar, dá para ver claramente que as denominações hoje estão sendo destruídas, a igreja está sendo destruída, principalmente por causa dessas heresias destruidoras. Então, isso não pode continuar. Pelo menos não na sua vida e nem na minha. E para que isso não continue a nos enredar e a nos envolver, o que você tem que fazer é sair. Tome a decisão de sair dessas denominações. Assim como eu tomei a minha decisão. E sair. E não estou mais envolvido com essas coisas. Pelo contrário, estou combatendo essas heresias destruidoras. De alguma forma estou combatendo. Então você tem que fazer isso também. Como bom soldado de Cristo Jesus, você tem que agir dessa forma contra as heresias destruidoras, combater fortemente, com toda a sua diligência, com toda a sua intensidade, com toda a sua dedicação sem fazer isso. Porque existem muitas vidas que estão sofrendo as consequências dessas heresias destruidoras que foram introduzidas nessas denominações há muito tempo. Desde o primeiro século até o século em que estamos hoje, isso vem acontecendo. E ao longo do tempo foi só se agravando, surgindo mais e mais e mais.
E quando as denominações começaram a existir, aí então foi um prato feito para as heresias destruidoras entrarem e permanecerem ali por muito tempo, sendo mantidas. Por exemplo, nessas denominações existem hierarquias de comando. Isso é uma heresia, porque o Senhor Jesus foi bem claro quando ensinou que entre nós não será assim. Ele falou muito claro isso. Ele falou contra essa hierarquia de comando. Ele disse, todos vós sois irmãos. Ele ensinou isso. Leia o Evangelho segundo Mateus, capítulo 23. Essa verdade está lá. Essa verdade é contra a heresia de comando que existe nessas denominações, onde existe até o pastor presidente. Em algumas existe isso. Então essa hierarquia de comando é um erro, é uma heresia que existe nessas denominações. Todas elas são assim. É só você ver. Isso você consegue constatar e ver com seus próprios olhos. Então, isso não pode continuar. Então, agora eu vou ler aqui um texto muito importante que foi escrito lá no primeiro século da era cristã. Hoje já estamos no século 21. Esse texto continua atual e vai continuar atual até o fim dos tempos, falando para você e para mim sobre essa questão de heresias destruidoras. Então esse texto está aqui na segunda epístola de Pedro. Está escrito assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, no povo de Israel ele está falando. E se você vê, isso aconteceu muitas vezes. Ananias, por exemplo, foi um falso profeta que lutou contra Jeremias, o profeta de Deus. Tem escrito, é só você ler o livro de Jeremias que você vai ver a luta de Jeremias contra o falso profeta Ananias. Está escrito lá o que aconteceu, o que Ananias falou. É só você ler lá que você vai ver. Então, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós. Entre vós, quem são esses entre vós? Quem são esses vós a quem está se referindo? Esses são aqueles que obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Está falando daqueles que creram, da igreja. É no meio da igreja que surgirão falsos mestres. Por que eles são falsos mestres? Porque eles são falsos mesmo. Eles não são verdadeiros. Eles não são aquele grupo de pessoas que foram dadas pelo próprio Senhor Jesus, como está escrito lá na Epístola de Paulo aos Efésios, que uns ele deu para apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, enfim, aqueles que está escrito lá na Epístola de Paulo aos Efésios, eles eram os verdadeiros, dados pelo Senhor Jesus para a edificação da igreja. Mas esses falsos aqui, esses falsos mestres, eles são falsos, eles não são verdadeiros. Quem está por trás desses falsos mestres? Quem, senão aquele que quer destruir a igreja, que é o nosso adversário, o diabo? Ele é que está por trás desses falsos mestres. Ele infiltra esses falsos mestres nas denominações para que eles possam agir fazendo surgir nessas denominações heresias destruidoras. É isso que está dizendo aqui. Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Então, esses falsos mestres, eles estão nessas denominações introduzindo dissimuladamente heresias destruidoras. Eles usam a mentira, as sofismas e os raciocínios falazes para introduzir essas heresias destruidoras dissimuladamente. É de forma imperceptível. Eles dão um jeito, até mesmo
de deturpar as escrituras para introduzir essas heresias destruidoras. E o povo não percebe isso, porque é tão dissimulado, digamos assim, tão disfarçado, que eles conseguem enganar as pessoas com essas heresias destruidoras que as pessoas aceitam, recebem, até praticam. Esse é o erro que a igreja hoje está cometendo. Então ele continua dizendo aqui: os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. É claro que se eles estão introduzindo heresias destruidoras, eles estão indo contra, eles estão renegando o Senhor Jesus, renegando a doutrina de Cristo, renegando o Evangelho, renegando a graça, renegando a nova aliança. Tudo aquilo que o Senhor Jesus destruiu na cruz, eles, com essas heresias destruidoras, estão trazendo de volta, colocando de volta aquele peso, aquele jugo sobre a igreja, por causa dessas heresias destruidoras, pelas quais eles renegam o soberano Senhor que os resgatou. Eles estão agindo contra o Senhor Jesus. Essa que é a verdade. E isso não pode ser aceitável. Ninguém pode aceitar esse tipo de coisa em tempo algum. Nem você, nem eu, nem ninguém. Se você quer viver em Cristo mesmo, de forma sincera, justa e piedosa, então você não pode cair nessas heresias destruidoras. Você tem que combater. Você tem que destruir as heresias destruidoras que estão destruindo a sua vida, a vida da igreja de modo geral. É isso que você tem que fazer. Até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, não pense que esses que estão introduzindo dissimuladamente heresias destruidoras na igreja, eles vão ficar impunes. Isso não vai ficar por isso mesmo. Eles pensam que vão se safar, que vão se dar bem. Eles pensam que não vai ter consequência contra eles. Acho que eles pensam isso. Mas o texto aqui está dizendo o contrário. Está dizendo que, pelo fato deles introduzirem heresias destruidoras, eles estão trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Vai ser uma destruição que vai vir de repente, sem eles esperarem, sem eles estarem esperando. Mas vai acontecer essa destruição. Eles serão destruídos, esses falsos mestres serão destruídos. Por mais aparente que eles sejam como santos, eles se vestem com terno e gravata para parecer o que não é, mas por dentro a essência deles é de lobos roubadores. Eles podem se vestir de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Foi assim que o Senhor Jesus nos preveniu, para nos acautelarmos desses falsos profetas, desses falsos mestres, que estão aí até hoje introduzindo heresias destruidoras, das mais variadas possíveis. Eles inventam. São inventores de heresias destruidoras. São falsos. Agem segundo Satanás. Então é essa a realidade. Então o texto diz aqui, muito bem claro, que muitos seguirão as suas práticas libertinas e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Veja se não é isso que está acontecendo hoje. O caminho da verdade está sendo infamado, porque muitos estão seguindo as suas práticas libertinas, aceitando essas heresias destruidoras como normais, praticando. Assim, eles transformam a graça de Deus em libertinagem. Essa é a realidade, que nós não podemos aceitar em tempo algum mais. É hora de parar com isso. É hora de fugir disso, escapar, sair fora desses lugares. Porque eles construíram esses templos construídos por mãos humanas com essa intenção deliberada de introduzir
heresias destruidoras para prender, para enredar os incautos, ingênuos e inocentes. Esse é o objetivo deles. E eles estão conseguindo. Eles estão conseguindo. Porque a maioria das pessoas está aceitando isso, se amoldando a isso, se conformando com isso, como se fosse algo normal, como se não houvesse uma reprovação do Senhor Jesus sobre essas coisas. Muitos pensam que Jesus está concordando com isso, está aceitando. Muitos dizem amém para esse tipo de coisa. Muitos dizem amém, tendo concordância a isso. Esse é o grande erro que está acontecendo hoje. Então, você tem que acordar para isso, para essa realidade, que você não pode mais participar disso em tempo algum. Você tem que fugir disso, escapar dessas heresias destruidoras. A única forma de escapar é saindo de forma definitiva dessas denominações e voltar para Cristo Jesus, para o seu Evangelho, para a graça genuína, para a verdade, para a nova aliança. Enfim, voltar para tudo aquilo que o Senhor Jesus instituiu, principalmente na cruz. Muitos estão desfazendo o escândalo da cruz. Nessas denominações isso está acontecendo. Estão desfazendo o escândalo da cruz. Estão ensinando doutrinas estranhas para as pessoas, heresias destruidoras, disfarçadas de doutrinas estranhas. É isso que está acontecendo. Então, eu espero que você tenha entendido essa palavra hoje. Essa palavra para o seu bem, para o seu benefício, para te edificar em Cristo Jesus, a pedra angular da sua vida, a videira verdadeira. Ele é o seu bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor não ensina heresias destruidoras para as suas ovelhas em tempo algum. É hora de discernir isso. Porque o pastor da sua vida é Cristo Jesus. Ele é o pastor e bispo de sua alma. Está escrito isso. Então, é hora de você viver nele, por ele, para sempre. É assim que tem que acontecer. Só dessa forma você vai conseguir escapar de todas as heresias destruidoras que existem nessas denominações. Eu espero que você faça isso agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém.